O Brasil chorou. Um lixo humano chamado Damião Soares Santos entrou dentro de uma creche, onde ele era vigia e portava na mão um balde com gasolina, sem dó de si próprio. Ele colocou fogo, ele atirou a gasolina no seu corpo, espalhou a gasolina e pôs fogo. Consequência, matou 4 crianças de 4 anos. Esse lixo chamado Damião Soares Santos colocou numa UTI da cidade de Belo Horizonte uma pedagoga, uma professora, uma mãe de família. O que nós temos que entender? Por quê? Por que mais esse karma coletivo? Por quê? Porque o planeta Terra, ele é habitado por lixos humanos, como é o Damião Soares Santos. São atos que não se explicam nem pela racionalidade e nem pelo nosso amor ao próximo. São atos que não têm explicação. Mas nós, espíritos, sabemos que somos habitados também pelos espíritos das trevas, pelos espíritos do mal. E quando esse espírito das trevas, ele domina um ser humano, ele faz esse ser humano se tornar um lixo, fazer o que fez o Damião Soares Santos, matar pessoas. Como fez aquele senhor de classe alta, rico, americano, que na cidade de Las Vegas, ele se hospeda num hotel caro, num hotel 5 estrelas, leva armamento, e pessoas se divertiam, e ele mata 50 pessoas. Assim nós vimos recentemente no Brasil aquela menina que matou o pai e a mãe. Nós vimos no Brasil também o motoboy do parque. Nós teríamos um monte de exemplos para falar desses seres humanos igual o Damião Soares dos Santos, porque eles vieram ao mundo com o seu karma para restituir a sua alma e o seu espírito, mas eles se afastaram de Deus. Eles não rezaram, eles não falaram com Deus, eles não pediram proteção, se afastaram de Deus. E ao se afastar do Pai, do Criador de todas as coisas, os espíritos obsessores, eles vêm com garras fortes e dominam a mente, dominam o coração, dominam a atitude do ser humano. E dominado, eles são levados para fazer o mal. E por que eles se tornam um lixo humano? Porque esses espíritos sem luz, de treva, maldosos, dominam o ser humano. E domina por quê? Porque ele está longe de Deus, ele está longe do Criador de todas as coisas. Ele não reza, ele não fala com Deus. Ele se acha apenas a razão. E os espíritos obsessores gostam desse tipo de pessoas. Eles pegam esses tipos de pessoas e vai colocando na cabeça da pessoa: faz essa maldade, faz aquela maldade, faz essa maldade, faz aquela maldade. O Damião fez. O Damião fez.
matou 4 crianças, colocou mais outras crianças com o corpo queimado, professoras. E agora eu quero junto com você. Quero que você pense comigo. Damião teve 100% do corpo queimado. Os jornais de hoje, a imprensa fala. Por que ele não viveu para ele todos os dias acordar e ver aquele corpo destruído, queimado, para se arrepender? Por quê? Mas Deus, que é amor e que é paz, o que ele fez? Tirou-lhe a vida para que ele todos os dias não se sentisse o lixo humano que ele é. Porque Deus é amor, porque Deus é paz, porque Deus é verdade. E essas crianças que vão ficar para sempre com essa marca na roupa humana, na pele. Mas Deus dará força para essas crianças, porque elas merecem, elas vão ser o nosso exemplo, o exemplo da superação, o exemplo daquelas pessoas que buscaram Deus e que vão se superar. Pensa comigo. Vamos rezar para que esses lixos humanos nunca venham a cruzar os nossos caminhos. É revoltante o que aconteceu na cidade de Janaúba. O Brasil chorou. A gente rezou. E devemos de continuar rezando. Pedir para Deus não permitir que esses lixos humanos destruam os seres humanos do bem. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu nessa creche. Não poderia me calar. Eu tinha que falar. Pode um ser humano fazer o que ele fez. Mas para que a gente tenha uma sequência no nosso karma aqui na Terra, eu quero falar um pouquinho de karma coletivo com você. Quero aproveitar uma entrevista que eu dei para a Sônia Abrão no programa dela. E ela é uma jornalista inteligente, brilhante. E a gente conversou sobre karma coletivo. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você me acompanhe com atenção para você entender o que é karma coletivo. Por que acontece esses acidentes que matam muitas pessoas? E aí a gente pergunta, aquele avião que caiu, como foi o avião da TAM? Por que aquelas pessoas estavam juntas naquele lugar, naquele momento, se elas nem se conheciam, na sua maioria? E aí você se pergunta comigo, Robério, isso é karma? Porque elas tinham que morrer juntas. Foi o destino delas se encontrarem, marcarem a passagem no mesmo dia, partirem do mesmo aeroporto, ou é uma maldição? Foi um mal. E eu vou te explicar em karma coletivo nessa entrevista com a Sônia Abrão. Não é maldição. É um karma coletivo. Então preste atenção. Eu vou rodar essa matéria. Preste atenção. Agora nós vamos conversar com o Guru Robério de Ogum. E tem muita coisa para a gente falar com ele nesse momento de espiritualidade aqui do nosso programa. Não precisa levantar não, vou ficar aí. Tudo em paz. Olha, o Roberto está aqui hoje com a gente porque vocês sabem, todo mundo acompanhou,
essas tragédias coletivas que aconteceram uma atrás da outra, não é? O incêndio no edifício em Londres, o incêndio que teve na mata em Portugal, na estrada, e que tanta gente morreu, mais 60 pessoas, vários feridos. Lá em Londres chega quase a 50 o número de vítimas. A gente teve aquele trágico acidente ontem ou anteontem no Espírito Santo, não é? De ônibus, ambulância, tanta gente perdeu a vida, foi de repente. Então as pessoas começaram a questionar justamente essa história dessas catástrofes que levam tantas vidas de uma vez só, que vem, chega, de repente e acaba, né, com a história de tanta gente, como foi tudo isso que aconteceu, isso no espaço de uma semana, 10 dias, uma coisa assim, e o pessoal fala, nossa gente, que mundo turbulento esse, que coisa triste, por que que essas coisas acontecem? E é o que o guru Roberto de Ogum veio explicar hoje aqui pra gente, né, Roberto? Verdade, e isso chama-se karma coletivo, né? Tá. Aquelas pessoas que tinham um karma para cumprir aqui na Terra e eles têm esse encontro e acontece Certo. o que aconteceu. Né? O que é muito triste é que um espírito desse que morre assim queimado, o sofrimento dele é muito grande. Né? Então é um karma pesado, é um karma difícil, né? Que ele vai levar muito tempo para ele entender o que aconteceu entre a passagem da vida material para a vida espiritual. Certo. Mas ele já vem para esse mundo com esse destino, vamos dizer o karma. assim? É um karma. Essas tragédias, o plano espiritual nos mostram que ela existe porque existe o karma coletivo. Essas pessoas tinham esta missão aqui na Terra. É a mesma coisa do tsunami, de um terremoto, da queda de um avião com muitos passageiros. É mais ou menos isso. Essas pessoas, elas já teriam vivido juntas uma outra vida. Sim. Isso? Elas têm ligação entre elas. Lógico. Por mais que elas não se conheçam ainda dessa vez, nesse mundo. Nós achamos que elas não se conhecem. Tá. Pelo nosso conhecimento da matéria. Mas espiritualmente, elas vieram ao mundo para cumprirem uma missão juntas. Né? E elas fazem parte desse karma coletivo. Sim. Talvez a pergunta que as pessoas devem fazer é o seguinte: como Deus pode permitir isto, ele sendo uma pessoa Deus de tanto amor, misericordioso, né? Que nos entende tanto? É que o karma delas é para isso, elas cumpriram a missão delas aqui na Terra. Terra. É o castigo? Não. Não é. Karma é quando você vem à Terra para pagar erros de vidas passadas. E você só deixa a vida material quando você cumpre o seu karma. Talvez o karma é assim. Você está aqui para pagar erros de outras vidas, e os erros a gente não sabe quais são. Mas, uns assim, com mais, uns com menos. Por exemplo, essas pessoas tiveram duas tragédias na vida, a última custando a vida, no caso dos imigrantes. Os outros que morreram lá nesse incêndio, morreram em Portugal, o pessoal em esse acidente trágico aqui no Brasil. Você mesmo falou que o pessoal vítima de incêndio é uma morte dolorosíssima, sofrida, e o espírito demora muito para se recuperar. Os pecados serão tão grandes assim, tão intensos assim, cometidos por eles para merecer uma morte dessas? Não, Sônia, veja bem, você falou da travessia que eles fizeram, aquilo foi um sofrimento. Nesse momento em que acontece essa tragédia e que ele morre materialmente e o espírito não morre, naquele momento da transição entre a morte, o sofrimento da matéria e o espírito olhando para aquela matéria, ele sofre para ele entender o que está acontecendo. Mas depois que ele entende, ele é luz. Ele é luz, porque, gente, o que nós precisamos entender, a vida é boa aqui na Terra, lógico que é boa, mas lá é melhor. E se Deus te chama e você já cumpriu o seu karma, é a melhor coisa que pode acontecer. Você vai viver, tendo a oportunidade de viver a vida eterna. Você vê que em tempo nós temos essas tragédias coletivas, que nós chamamos de karma coletivo. Que é para apressar a purificação do ser humano?
Não, terminou a missão dele aqui na Terra. Todas aquelas pessoas... Tudo ao mesmo tempo agora? Tudo, acabaram de todos juntos. Tá. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Joelma. Muita gente deixou Teve mais gente a na matéria, Dudu, outros né? não, porque não tinham chegado a hora. Sim. Num acidente de avião, olha, eu ia naquele voo, na última hora eu não fui, deixei de ir. Se salvou um ou dois ou três, os que se salvaram, não tinha chegado a hora. E é o que Deus mostra. Nós tivemos, por exemplo, esse acidente aí da Chapecoense, viu que 3 ou 4 se salvaram. É aquele momento, não era a hora, não tinha chegado. E nós temos a nossa hora. Tá. A gente pode falar isso das crianças que foram jogadas pelas mães das janelas do edifício lá na Inglaterra para serem salvas e sobreviveram? Lógico, não era a hora delas. Certo. Você já imaginou uma mãe ter essa intuição? Naquele momento de pânico, naquele momento difícil. Essas crianças ainda têm todo um karma a ser cumprido. Todo um karma. Não chegou a hora delas. Aí, realmente. Nós temos o início da nossa vida e o fim da nossa vida. Exatamente, gente. Então, é uma explicação muito importante essa, viu? Contatos, Roberto Diogum. Obrigado. Cadê seus contatos? Meus contatos? Sim. O meu portal é o www.portalrobertodiogum.com.br. Certo. E o telefone é o 11 4191 5650, tá? Roberto Diogum está sempre aqui com a gente para nos explicar esse lado espiritual da vida, que às vezes a gente não consegue entender sozinhos, e ele nos orienta nesse sentido. Muito obrigada, viu, Roberto? Obrigado a vocês. Estamos apresentando Roberto Diogum, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. A Alameda Mamoré, 481, em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Roberto Diogum, o Guru. Agora há pouco nós falamos de karma coletivo. O Brasil também chorou. Muita gente está se perguntando o que aconteceu com Marcelo Rezende. Ele tinha uma doença material ou ele tinha uma doença espiritual? Poderia os retiros espirituais, a fé espiritual curar Marcelo Rezende? Poderia a ciência curar Marcelo Rezende? Ou havia chegado o momento do cumprimento, do fim do karma terreno de Marcelo Rezende? A gente ouve falar tantas coisas. Os programas de televisão focaram que ele não quis o tratamento convencional, que ele abandonou a medicina. Daqui a pouquinho eu quero falar com você sobre isso. Porque o nosso programa de hoje ele está focando sobre o karma, sobre os lixos humanos. Ainda no programa de hoje, eu quero dar a minha opinião espiritual sobre isso tudo que se fala do Marcelo Rezende. Mas agora, eu vou chamar a Renata, a nossa repórter, que vai falar com um consultor, com um homem que entende tudo de trânsito, porque a lei de trânsito mudou. E você tem que saber. Isto no nosso programa Guru é uma prestação de serviço para você, meu amigo e minha amiga. Vai, Renata. Agora, você que está em casa, preste muita atenção que nós vamos te ensinar a fugir das pegadinhas do radar. Sabia que existe isso? Realmente, e as pegadinhas do malandro? O que é as pegadinhas do malandro? Você está
na faixa de ônibus, você vai entrar para a faixa à esquerda. Só como te espreme ali, o radar te pega, do farol te pega. Realmente isso é uma pegadinha, é um absurdo isso. Tem que recorrer e mandar para a prefeitura da sua cidade falar qual a pegadinha, porque de repente nenhum órgão público sabe que ali é uma pegadinha. Então realmente recorre, tira a foto e manda para o órgão e também, creio eu, que você tem que espalhar para todo mundo isso, para criar uma rede para tirar essas pegadinhas do radar de São Paulo. Mas espera aí, você falou que é uma pegadinha. Como é que eu vou recorrer? Tirar foto o quê? Do radar? Da onde tem o radar? Que é próximo ao lugar que eu vou fazer a conversão, é isso? Exato. Você pode tirar foto com o ônibus, que não dá para você pegar a esquerda, muito espreme, não tem como você sair da faixa de ônibus. Então é certo tirar uma foto, porque é muito curto a distância para você sair à esquerda. Então é aí que você leva a multa. Tem umas pegadinhas também de velocidade, porque a placa fica lá 60, de repente ela é 50, só veio uma, e quando você vê, você já está no radar. Exatamente, mas essa aí está previsto. Essa aí está previsto do código. Essas multas, eu acho injusto, mas está previsto essas multas aí. Agora, especialista em leis de trânsito também toma multa? Tomo também, às vezes eu tomo. Toma, recorro também, né? Normalmente, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, né? Mas recorro sim. Não tem como levar multa, você está num lugar, impossível não levar multa. O jeito que isso aí virou uma indústria, não tem como você não levar multa, é impossível. E para finalizar, o que a gente tem que fazer para tomar menos multa possível? Na verdade, a gente anda já muito calejado com tudo, cuidadoso, mas é complicado. Chega uma multa, às vezes, que você nem sabia que existia. Realmente, o que acontece assim, Renata, as pessoas hoje em dia, o órgão público se onera muito desses valores da multa. Então, para eles, quanto mais pior, é melhor. Quanto mais multa, é melhor para o órgão público. É difícil você estar numa cidade grande, como São Paulo, região, todos os estados do interior aí, que as pessoas criaram uma indústria de multa para honorar o órgão público. Só que também tem as defesas, você pode também reagir com fazer seu recurso, que de repente você levou multa, nem lá estava. Então sempre é bom fazer o recurso. Então, mas a pergunta, né? Muita gente recorre e não ganha, porque é indeferido. Tem algum jeito de recorrer de uma melhor forma? Boa pergunta. Por que as pessoas não ganham? Eu vou te falar. Porque as pessoas esquecem que tem a primeira instância, a segunda e a terceira. Normalmente, a primeira instância, quem vai analisar não sabe nada. A segunda é mais ou menos. A terceira, sim. Lá tem uns fera lá que vai analisar realmente. Se você tem razão, você vai ganhar com certeza. Então são 3 fases. 3 fases. As pessoas só vão na primeira, já desiste. Então, recorra, pessoal. Recorra. Não deixa de recorrer. Por quê? Porque às vezes você está com o seu direito e você não está usufruindo do seu direito. De recorrer a primeira, segunda e terceira instância. Obrigada, Roberto. Pode contar comigo. Eu quero falar de um assunto, mas não com a razão e nem com a voz do mundo material. Eu quero falar para você o que o plano espiritual me diz no caso do Marcelo Rezende. Muitas pessoas, muitos seres humanos passaram pelo que passou Marcelo Rezende. Mas Marcelo Rezende é uma figura conhecida. Marcelo Rezende é uma pessoa que nos conquistou e nos cativou. Mas para a gente começar a falar desse assunto e eu transmitir e passar a vocês o que o plano espiritual me mostrou que aconteceu com ele, que ele desistiu, que um dia, no seu ato rotineiro, ele foi tomar vinho, não se sentiu bem, começou a ter falta de ar, que se internou no hospital, que disseram para ele que ele não teria uma vida longa, e que aí ele procura, em todo esse caminho, a espiritualidade, o retiro espiritual, que procura uma pessoa conhecida, que é o Lair Ribeiro, um palestrante, e de repente ele vai para Ribeirão Preto, não é eu que estou falando, está aqui em toda a mídia,
que ele vai para Ribeirão Preto se tratar, que vai para retiro espiritual, em busca da sua cura. Não é eu que falo. Está aqui. Que procurou o meu amigo João de Deus. Que pagava, não sou eu que digo, em Ribeirão Preto, quantia de 50 mil reais por semana, é o site do ONG Fala, e que foi fazer um tratamento alternativo e não quis fazer o tratamento tradicional. E aí a gente pergunta, se ele tivesse feito o tratamento tradicional, ele teria salvo? Os retiros espirituais poderiam salvá-lo? Esse tratamento do Dr. Laí Ribeiro, que todo mundo hoje diz que a médica que o tratou era uma ginecologista? Onde está o erro? Por que ele não se salvou? Por que ele morreu? O método estava errado. O lado espiritual não atuou? O tratamento do Dr. Laí Ribeiro, questionado por uma médica que não é especialista, não fez a quimioterapia? Não, meu amigo e minha amiga. Eu era criança. Eu aprendi quando eu era coroinha. Eu aprendi no meu seminário, quando eu queria ser padre, na cidade de Agudos, a frase que até hoje eu a carrego comigo, que sem a vontade de Deus, nenhuma folha cai. Que se Deus é por mim, se Deus é por ti, quem será contra ti? Hoje, com certeza, ele está melhor do que eu e do que você. Ele está melhor. Está ruim? Sim. Para os filhos. Para ex-companheiros que estão aí brigando por dinheiro, por bens, por carros. Pela mansão dele. Pelo dinheiro que ele tem aplicado. Marcelo, você cumpriu a tua missão na Terra. Você foi forte quando tinha que ser forte. Você foi guerreiro quando tinha que ser guerreiro. E você usou o teu livre arbítrio até no último dia da tua vida. Como você dizia, você não tinha medo da morte. Você, Marcelo Rezende, naquele momento em que Deus nos chama, nós partimos. Eu, você que ainda estamos aqui, vamos hoje rezar, agradecer a Deus por mais esse dia de vida. Dizer, Senhor Deus Pai, é maravilhoso, Senhor, viver. É maravilhoso, Senhor, ter o sentimento do amar, o sentimento do respeitar. É maravilhoso, Senhor, ter essa fé que eu tenho em Ti. Eu só tenho que dizer, Senhor, obrigado pela vida. Obrigado por me permitir existir. Obrigado pelos meus sentidos. Obrigado pelas minhas verdades. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de vida. Axé. Amém. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério de Ogum.